Seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. E Aldenora, mais uma vez, a minha gratidão. Charles, boa tarde, Charles. Obrigado por sua presença. Tem um pouco de ruído, né? Deixe-me, eu acredito que talvez seja, não sei, tá ouvindo um som? Eu tô com o som ligado, talvez seja do notebook. O som é constante ou vez por outra? Que talvez seja o meu ventilador aqui, porque o calor é tremendo, né? Obrigado, Lourenço. Deus te abençoe também, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Mas o ruído é alto. O som tá bom, né? Pronto, talvez seja o barulho do próprio notebook. Aí ele termina o celular captando um pouco desse barulho. Mas mesmo assim dá para me ouvir bem, por favor. O som tá bom, né? Pronto. O importante é que vocês possam me ouvir bem. Tá certo? Eu desliguei aqui o outro notebook porque para que diminuísse o máximo de interferência. E termina havendo essa interferência. Dá para ouvir bem, né? Ótimo, que bom. Excelente. Então, né, 16 horas e 1 minuto já, né? Vamos então fazer a nossa oração inicial, rogando a Deus a sua assistência, a assistência de nosso Senhor Jesus e da espiritualidade amiga. Tanto encarnados como desencarnados, em nome do nosso Senhor Jesus, para mais uma tarde, Senhor, em que todos nós nos propomos a melhor compreensão dessa doutrina que nos foi revelada pelos Espíritos. Rogamos que envolva todos aqueles que aqui fizerem presentes nesta live, tanto encarnado como desencarnado, bem como todos aqueles que posteriormente possam ouvi-la. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Permita, Senhor, que o mentor espiritual do Seno, seu Djalma Montenegro de Farias, que o mentor espiritual do NEL, seu Paulino Câmara, possam, com toda a sua equipe espiritual, trazer toda a assistência a todos nós que aqui estamos, né? Trazendo inspirações, orientações e discernimento sobre o tema que será abordado na tarde de hoje, que é a lei do progresso. E assim sendo, Pai da vida, ante a tua bênção e ante o teu amor, é que nos sentimos autorizados a dar por iniciada mais uma live na tua santa e divina paz. Muita paz a todos. Você é que tem muito a ensinar, meu querido Lourenço. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Jailson Costa e sou um mínimo colaborador do NELS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor, que fica localizado aqui na cidade de São Lourenço da Mata, cidade esta integrante da região metropolitana da cidade do Recife, assim como a cidade do Moreno também faz parte. O tema desta tarde, a nossa reflexão, é a lei do progresso, que está contido no capítulo, na segunda parte do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, em que o Sr. Kardec, na sua didática extremamente esclarecedoras para todos nós, né? E ante as leis de suma importância para o nosso aprendizado, né? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. O Sr. Kardec,
na sua preocupação dentro da composição desta obra, que é a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, nos traz mais uma lei, a lei do progresso. E nós, quando começamos a compreender essa ciência que é a doutrina espírita, e que nos traz profundo esclarecimento e profunda orientação a todos nós, Eliane está dizendo, está sem som. Os demais estão me ouvindo bem? Todos têm som, por favor? Aldenora está ok? Pronto. Eliane, eu acho que isso acontece às vezes, acontece também comigo. Eu entro e se você sair e entrar novamente, Eliane, eu acredito que vai corrigir o problema do som. Isso são coisas que acontecem. Às vezes a gente entra numa live, né, e não ouve nada. Você sai, volta e vai estar tudo ok. Joselita, bem-vinda, minha querida. Obrigado por sua presença aqui conosco. Então, a lei do progresso, ela é uma lei natural e que, não obstante nós não possamos percebê-la em alguns pontos. Ed, meu querido, obrigado por sua presença, seja bem-vindo. Às vezes ela é tão imperceptível que a gente talvez não consiga observá-la, nem visualizá-la. Nós estamos num planeta de prova, de expiações, e no presente momento, um ano em que nós fomos surpreendidos por esse vírus e que tem trazido tantas incertezas, tantas dores, tantas angústias e tantos sofrimentos. Particularmente na minha família, o meu irmão ontem perdeu a esposa, que de madrugada teve uma parada cardíaca, e à noite perdeu o sogro também. E encarar uma situação dessa, não é fácil. Então eu me lembrei de Eclesiastes, já no seu primeiro capítulo, lá no versículo, se eu não me engano, versículo 3, ele diz, vai uma geração e volta a outra. Esse ciclo permanente em que cada geração vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo saber, e outras gerações vão aprimorando, vão desenvolvendo. O progresso é algo inevitável. E nós temos visto que a ciência, ela deu um salto de qualidade extraordinário, que jamais poderíamos imaginar alguns anos atrás, que hoje nós estaríamos aqui nos comunicando antes da pandemia através da tecnologia da informação. Estamos reunidos virtualmente a discutir os mais diversos temas. Pessoas a realizarem suas reuniões em países totalmente distintos. Se nós fôssemos falar algo dessa natureza na década de 50 ou de 60, seria taxado de louco.
seu Alberto Santos Dumont, que entrou num desgosto tremendo quando viu a sua invenção, a qual ele não sequer patenteou, porque ele disse, não, isso tem que ser uma herança para a humanidade. E já os seus concorrentes, os irmãos norte-americanos, patentearam tudo, ficaram ricos, milionários, e Santos Dumont viu o seu invento, a qual ele tinha a proposta, né, de encurtar a distância entre as criaturas. No futuro, alguém pudesse cada vez mais desenvolver os seus inventos. E quando ele viu o seu invento sendo utilizado, né, como arma de guerra, e que levou a cometer um suicídio. Então, de Alberto Santos Dumont para cá, as distâncias se encurtaram. Evoluímos, progredimos. Hoje já não há mais distância entre países, entre cidades, entre estados. Mas enquanto nós evoluímos de forma tão extraordinária na tecnologia, nas ciências, nos procedimentos cirúrgicos, Edna, minha eterna presidenta, boa tarde, seja bem-vinda. Gilmara, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Hoje os procedimentos cirúrgicos, você está aqui em Recife e um cirurgião em outro país, nos Estados Unidos, Japão, faz um procedimento cirúrgico. Olha o quanto nós evoluímos, o quanto nós avançamos na tecnologia. As pessoas ficam deslumbradas com a Europa, por exemplo, que é a civilização mais antiga, e que ficam deslumbradas com tudo que ocorre lá, a limpeza, a organização, a disciplina, a higiene, etc, etc e tal. O quanto evoluiu, se nós pegarmos há 500 e poucos anos, o que não era a Europa, né? Há 2000 anos atrás, a civilização, o grande Império Romano, que queria dominar o mundo e sucumbiu. Então, o mundo vai passando por diversas transformações, as criaturas vão evoluir, nós evoluímos, estamos hoje aqui, criaturas milenares. Quantos milênios nós não levamos para chegar a esse progresso que nós estamos tendo hoje? A consciência, o conhecimento dessa doutrina que nos conquistou. Obrigado, Adenora. Que nos conquistou e nos está proporcionando uma visão totalmente diferente. Hoje a minha percepção sobre a morte, a situação do meu irmão, está lá, os filhos à base de entorpecentes, entre as perdas, ele provavelmente também. A minha percepção da morte é uma, a percepção do que é da morte, para ele é outra, para ele é perda. Eu disse, não, você perde fisicamente a presença, mas espiritualmente continuarão vivos. Ele ainda não tem essa percepção, mas ele chegará, progredirá, assim como eu estou passo a passo progredindo. Nenhuma criatura não progride, todos nós progredimos, todos nós evoluímos através do tempo. Não obstante, nós vejamos o nosso país com todo esse desenvolvimento tecnológico, né? A economia, como bem citou a Adenora, né? Mas a gente vê as coisas ainda muito desequilibradas, desarmoniosas.
Nós podemos ver, como eu citei, por exemplo, a Europa vivendo todo o seu apogeu, toda a sua estabilidade econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, eu estava conversando com meu filho, com um amigo, que o nosso ministro da Economia, aí, até 2038 eu não terei aumento. Aí ele disse, não, mas os Estados Unidos vai deixar de ter aumento. Eu digo, mas nos Estados Unidos a inflação é zero. O preço da gasolina que era em janeiro de 2020 o é hoje. O litro da gasolina há um ano atrás era pouco mais de R$3. Hoje custa quase R$6. E essa inflação? Um botijão de gás era R$55. Hoje estão cobrando R$90. Então, nos Estados Unidos a inflação é zero, amigo. Não tem problema. Mas para nós que vivemos uma economia totalmente desestabilizada, meu querido irmão Francisco, obrigado pela sua presença, meu amado. Muita paz. Para nós que temos um país com a economia desestabilizada, em que as coisas aumentam de forma desarmoniosa, só precisou a Compesa dizer que havia um racionamento de água, que uma caixa d'água de 1.000 litros, que era pouco mais de R$200, passou para 500, da noite por dia. Então nós vivemos dentro de um país de especulação financeira. Então esses desequilíbrios, essas desarmonias. Então, se nós temos os Estados Unidos com a economia equilibrada, o Canadá, mas o restante da América vive uma tragédia. Se nós temos alguns países da Europa, não são toda a Europa, alguns países com a sua economia estabilizada, mas e o restante da humanidade? E os nossos irmãos africanos, que são explorados exatamente por essas economias estabilizadas. Então a gente percebe que esse progresso econômico, esse progresso tecnológico, esse progresso industrial, ele não é de forma equilibrada. Que nós taxamos esses países que as pessoas têm o maior sonho de irem. Eu vou embora para os Estados Unidos, vou embora para a Europa, porque é a questão da visão meramente materialista, econômica. Mas enquanto nós progredimos em todos esses campos, enquanto nós progredimos em coisa tão extraordinária, tanto conforto para todos nós. Na minha época de infância mesmo, nos anos 70, por exemplo, começo dos anos 70, ninguém podia possuir uma televisão. O nosso vizinho comprou uma televisão, a sala dele ficava lotada pela vizinhança, estava lá todo mundo assistindo televisão. Hoje não, hoje todos possuem a sua televisãozinha, às vezes 2 ou 3. O celular, quando surgiu, né, hoje, a geração de hoje diz, aquilo não era um celular, aquilo ali era uma arma. Né? Porque hoje é um aparelhozinho pequenininho, né, com tanta possibilidade. Estamos aqui nos comunicando. Olha que coisa extraordinária. Eu também, Aldenora, olhe, apesar de todos esses problemas que nós temos, apesar da violência, apesar da corrupção, apesar da desigualdade social, olha, não troco meu país, não troco a minha casa pela casa do vizinho de jeito nenhum. A minha casa está ótima, é maravilhoso. Então, progredimos em todos esses aspectos, mas na parte essencial nós não progredimos, que é a questão da moralidade. Porque se nós estamos no aspecto evolutivo da economia, da tecnologia, das mais diversas ciências, o nosso padrão moral ainda está na nossa era primitiva. Ainda vivemos na nossa era primitiva.
no que diz respeito ao senso moral. Deixa eu ver o que é. Ele colocou, era isso mesmo, Jailson. Eu vi a selva de pedra pelo buraco da fechadura da casa da vizinha. Mas, rapaz, selva de pedra, né? Oh, rapaz. Francisco Coco e Regina Duarte, olha aí, hein? Esse casal galã, né? Da época, né? Mas se nós estamos no topo do desenvolvimento tecnológico, né, nós estamos rastejando no aspecto da moralidade. Então, o que é necessário é que o aspecto moral ele comece a avançar. Porque enquanto esse aspecto moral ele não avança, é como diz o dito popular: farinha pouco, meu pirão primeiro. Não tem mais conversa. Então, nós continuaremos dentro desse dito popular. Então, o que se faz necessário para a humanidade, para que esse país possa galgar a um plano maior, que nós estamos a caminho, estamos progredindo para isso, para sermos um planeta de geração, mas até lá muita coisa ainda vai ocorrer. Se esse vírus está desestabilizando muita gente, o que nós não vamos ter à frente? Porque esse momento que nós, um ano de pandemia, é o chamado aquele puxão de orelha para a humanidade. Vocês necessitam ser mais fraternos. Vocês precisam ser criaturas mais éticas, mais morais. Vocês precisam com mais harmonia entre vocês. Precisam pensar no outro, no teu semelhante. Há necessidade da gente começar a diminuir essa desigualdade. Então, a lei do progresso, paulatinamente, ela irá começar a corrigir essas distorções. Como? Com criaturas que virão, que hoje se encontram, algumas já encarnadas, outros que vão reencarnar, começarão a mudar o seu pensamento. As leis começarão a ser leis que o seu princípio estabeleça a igualdade para todos. E que ao ser levada a julgo, a percepção do juiz seja a lei. Não porque fulano é um doutor e cicrano é um pé rapado. Então, a mesma lei eu aplico de forma para o doutor extremamente benevolente. Para o pé rapado, não. Ela tem que ser o cumprimento da lei rigoroso. Enquanto nós tivemos esta desigualdade da aplicação da lei, as interpretações, porque a lei é o seguinte: cada juiz dá a sua interpretação. Nossa querida Dinar, nossa Aldinora diz: desigualdade social reflete nas provas e expiações de cada um de nós. Perfeitamente, Aldinora, pura verdade. E a nossa eterna presidenta: quando os ataques vêm de todos os lados, o socorro vem do alto. Joana de Anjos. Pois é. E ainda bem que nós temos o socorro do alto, minha querida Aldinora. Temos esses irmãos e irmãs extremamente benevolentes que progrediram nos seus aspectos morais e que compreenderam a essência da justiça divina e que não nos deixaram para trás. Não nos deixaram para trás. Estão nos socorrendo, sendo todos capitaneados pelo nosso Divino Mestre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
que não nos abandonou, continua trabalhando intensamente há mais de 2000 anos em prol do nosso crescimento moral, porque evoluímos intelectualmente, mas moralmente ainda somos criaturas extremamente desregradas. E como bem colocou Aldenora, essa desigualdade, esse desequilíbrio social que nós temos reflete aquilo que o somos, a humanidade que o somos. Enquanto nós temos países vivendo na opulência material, a miséria imperando por o restante dos países da América, na África, alguns países da Ásia. Então, somos nós os grandes obstáculos para que a lei do progresso ela possa avançar com maior velocidade. É o seu Kardec questionou a espiritualidade. Por que Deus não opera? Por que Deus não opera? Não. É o progresso. Então, vamos transformar? Não. Nós necessitamos desse aprendizado. Ora, se não aprendemos através da dedicação, do esforço, da benevolência, somos obrigados a aprender através da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero. Por quê? Porque simplesmente nós somos infratores da lei. Este é o fato. Nós somos infratores da lei divina e por sermos, necessitamos. E Aldenora nos coloca aqui as provas e as expiações, instrumento extremamente necessário, sem aos quais nós não evoluímos. Ninguém aprende sem a dor, né? Francisco, bem-vindo, meu amado. Obrigado por sua presença. Infelizmente, nós somos né, né, a nossa atitude contra a lei divina, né, nós necessitamos da dor. Porque sem ela, a gente não consegue compreender a dor do semelhante. Por exemplo, eu hoje pela manhã mandei uma mensagem pelo WhatsApp do irmão e dizendo a ele que eu não consigo compreender a dor dele e dos filhos. Porque se eu dizer, meu irmão, eu compreendo a sua dor e o sofrimento, eu estaria sendo hipócrita. Eu disse, olha, eu dizer isso, eu estou sendo hipócrita com você e com seus filhos. Por quê? Porque eu não senti a dor que ele sente da perda de dois entes queridos, a esposa e o sogro. Eu tenho a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os nossos pais ainda estão vivos, já tomaram a primeira dose da vacina, cada um, os meus netos. Então, não dá para mensurar uma dor dessa natureza, né? Mas são experiências que nós precisamos vivenciar. Mas como eu disse, olha, hoje a minha percepção da morte é uma percepção diferente. Mas a dor impacta, o luto impacta em todos nós. Mas nós precisamos compreendê-la. E nós, criaturas errantes que somos, infratores da lei, como eu já falei, né? Vamos trabalhando contra essa lei do progresso. Vamos desacelerando esse processo
a qual este planeta já poderia estar mais avançado. O nosso querido, os sábios aprendem com o erro dos outros, mas nós aprendemos, deixa eu ver aqui, deixa eu mexer aqui devagarzinho, porque senão eu vou terminar saindo aqui. A empatia nos tempos de pandemia é uma virtude essencial para o nosso progresso, sem dúvida, Aldenora. Sem dúvida. Letícia, boa tarde, bem-vinda. Então, você colocou algo importante, a empatia, Aldenora. E nós temos visto nesse ano, né? Tantas dissensões entre famílias, casais brigando, separações, criaturas em depressão. E isso tudo relacionado a este momento em que as criaturas estão fragilizadas e não conseguem se compreender, não conseguem se entender. A nossa realidade, somente quando observamos o sofrimento alheio é que conseguimos medir a intensidade do nosso. Pois é, Aldenora. Observando atentamente e aprendendo. Porque a vida para todos nós é um constante aprendizado. E nós, a partir do momento em que absorvemos, compreendemos com a vida alheia, olha que coisa, a vida alheia nos traz grande ensinamento. E aí, a espiritualidade coloca de que, né, esse momento trágico, nós que vivemos aqui um país de tanta violência, todas essas coisas são necessárias para nós. E aí Cristo bem colocou, né, a necessidade que haja o escândalo. A necessidade para que haja, mas ai daquele que provoca o escândalo. Porque nós necessitamos de tudo isso para aprendermos, para progredirmos, para evoluirmos, para colaborarmos com a evolução, com o progresso da humanidade. Porque nós somos parte integrante desta humanidade. Somos nós responsáveis aí pelos desmatamentos, poluições de rios, extinção de diversas árvores, de animais. E hoje veja a luta desempreada daqueles que defendem a ecologia, porque quem sabe outrora foram eles os grandes desmatadores, caçadores de animais, desbravando o oceano, exterminando diversos tipos de vida. E hoje há uma preocupação, porque um planeta como o nosso, que a água abunda de forma extraordinária, e nós temos lugares, pessoas que necessitam de água e não têm, porque o nosso egoísmo, eis a chaga da humanidade, o egoísmo, o orgulho. Eu quero para mim, o resto que se exploda. Eu estava vendo um documentário na África, eu não me lembro o nome do rio, mas que devido à exploração agrícola, esse rio começa a ser estancado e a agricultura extremamente expansiva começa a consumir uma grande quantidade de água, que a água que passa ainda é aquele filamento de água em que os animais selvagens, como o hipopótamo, como o jacaré, o crocodilo, que precisam de água, vivem na lama. E só tem água quando vem o período de chuva, porque a água é em abundância. Mas fora o período de seca, vivem na lama, porque não tem água. O espírito educado não degrada, e sim preserva. Hoje é o dia das florestas, né? A Aldenora colocando. Pois é, Aldenora. E nós, né, o processo evolutivo da humanidade, através da nossa necessidade de alimentação, evoluímos no aspecto de poder proporcionar
grande quantidade de produtos a ser ofertado para alimentação. Minha colocação gira em torno de achar que sempre sofremos mais do que os outros e não porque merecemos, mas é verdade, né? A gente sempre acha que a nossa dor é maior que a do outro, que a gente sofre mais do que o outro, que a grama do vizinho é mais bonita que a minha grama, que o carro do vizinho é mais bonito que o meu carro, que o emprego do vizinho é melhor do que o meu, e etc, e etc, e etc. Mas nós, no nosso país, por exemplo, um grande produtor de produtos agrícolas, uma grande imensidão de plantações, de devastações, para plantar soja, para plantar milho, para plantar algodão, para pecuária. Vamos desmatando. Mas o que é interessante nisso tudo é que tudo isso vai para fora. Muito pouco fica aqui e nós pagamos pelos nossos produtos. Interessante, né? Grande produtor de soja, mas a nossa soja é toda vendida para a China. É toda vendida para o mercado externo. Pouco fica o mercado interno e você paga caríssimo por 900 ml de um óleo de soja. Produtor de café, e você paga caríssimo por um pacote de 250 gramas de café. Produtor de carne, de frango, mas mandamos tudo para fora e pagamos uma fortuna por um preço de carne, por um frango. Como é que você produz em abundância? Produzimos em abundância e exploramos a nossa própria nação. Então, essa desigualdade que há, porque a nossa visão da produção é auferir recursos financeiros, aumentar as nossas contas no banco, manter os nossos desejos atendidos, de podermos viajarmos para cima e para baixo, de podermos todo ano trocar de carro e etc e tal, vivermos uma vida de ostentação. Não estamos preocupados porque nas grandes cidades milhares de pessoas estão lá morrendo de fome, não tem o que comer e que precisa da ação de criaturas benevolentes para levar lá um prato de sopa, um pão, um café, uma roupa. Mas nós somos o maior produtor de soja do mundo, de carne, de frango, de café. Olha que contrassenso. Temos uma produção de petróleo extraordinária, mas pagamos um absurdo por o preço do combustível e do gás. O gás é desperdício, o gás é desperdiçado e nós pagamos uma fortuna. Então, enquanto nós, criaturas humanas, estivemos explorando uns aos outros, enquanto nós estivermos estendendo a mão com o objetivo de auferir ganhos, porque hoje parcela significativa da humanidade agimos dessa forma. Nossa querida Edna coloca: amigos, enquanto a nossa política humana não imitar a política divina, permaneceremos nessa desigualdade. Não há a menor dúvida, minha eterna presidenta.
enquanto nós estivermos exercendo a nossa política, dou com a mão e tiro com a outra, vamos viver dessa forma. Mas quando nós passarmos a praticar essa justiça divina, esta política divina, começará a diminuir essa desigualdade. Haverá ricos, haverá milionários, mas aquele pobre terá condições de atender todas as suas necessidades. Não estará jogado, marginalizado. Todos poderão viver, todos poderão fazer as suas refeições 3 vezes ao dia. Terão uma escola decente, um posto de saúde, um hospital decente. Todos estarão sendo bem cuidados, bem assistidos. Como todos nós somos, por esse Pai que nos criou, por esse irmão maravilhoso, extraordinário que é nosso Senhor Jesus Cristo, por esses irmãos extremamente benevolentes, espíritos amigos que tanto nos amam e cuidam de nós. O nosso Hélio coloca: o socialismo é um sistema que ainda não estamos prontos para viver. Daí precisamos, por enquanto, de um capitalismo mais justo. É necessário a soma desses dois. Porque o nosso capitalismo é um capitalismo selvagem, explorador, destruidor. E a visão socialista que se tem é a visão do ditador lá da Coreia do Norte, né, da China, da antiga União Soviética. Mas o socialismo implica na igualdade para todos, no equilíbrio em todos, em que todos possam usufruir de forma coerente e responsável. O capitalismo, ele é o gerador de riqueza, é ele que movimenta a economia, os investimentos nos mais diversos campos. Então eu preciso somar isso, a igualdade, o equilíbrio, a todos poderem usufruir do que é ofertado, mas não como nós estamos hoje. A política divina é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda estamos longe, né, nossa querida Dinar? Ainda estamos longe de conseguirmos o primeiro mandamento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eis o segundo: amarás a teu próximo. Mas eis o terceiro: como a ti mesmo. A gente não consegue se amar. Como é que a gente vai conseguir amar o nosso semelhante e amar a Deus? Construindo um Deus de forma figurativa, que possa atender às nossas necessidades. Não um Deus como aquele que Jesus nos mostrou, um Pai bendito, amoroso, misericordioso. Nosso querido Hélio coloca: veja Jesus como um dos primeiros socialistas, ou comunistas, como queiram, né? Pois é, porque Jesus não fez acepção, compartilhou com todos de forma igualitária, sem selecionar, sem marginalizar, sem rejeitar, abraçando a todos. E este é um ponto primordial do nosso progresso. O respeito de um para com os outros, para que dentro de um contexto coletivo toda a humanidade possa crescer. Porque nós temos visões regionais. É o meu país, é a minha nação, vou defendê-lo. Me arma até os dentes contra o invasor. Então, chegaremos um tempo
dessa comunhão fraternal. Mas até lá nós precisamos ainda vivenciar muita coisa, muitos flagelos. Tantas situações adversas que nós vamos precisar viver, né? Nossa querida Edna coloca: o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos superiores nos diz que sempre haverá desigualdade, porque temos aptidões diferentes, mesmo que a riqueza fosse distribuída de forma igual. Pois é. Bem-vindo, Lourenço, seja bem-vindo, meu querido irmão. Por isso que eu coloquei, Edna, né? Haverá pobres? Haverá. Haverá ricos? Haverá milionários? Haverá. Cada qual no seu ponto, porque é a habilidade de poder lidar com talentos, né? Eu não posso, por exemplo, se Deus me colocasse na condição de milionário, acertasse uma mega sena, ia ser uma desgraça na minha vida. Eu não sei lidar com dinheiro. Quando chegasse no dezembro do outro ano, eu já estava na miséria, porque ia gastar o dinheiro todo. Eu não tenho habilidade, então eu vivo com os recursos limitados. Mas aquele que tem a condição de vivenciar com melhores recursos, a esse será dado. Então os talentos aos quais Jesus colocou na sua parábola, eles são divididos por quê? Porque de forma desigual, porque é a habilidade que cada um possui em fazer com que esse talento ele possa gerar mais talentos. Então quem tem a habilidade de gerar emprego, de gerar renda, esse vai continuar recebendo cada vez mais talentos. Mas aquele que não tem será retirado e ele vai continuar, vai ter que aprender. Então precisamos desses patamares diferentes, mas aquele que estará no patamar mais baixo, dentro da condição material, dentro da condição de riqueza, dentro da condição monetária, dentro para materialista, mas ele terá condições de viver bem. Como eu disse, ter todas as suas refeições, ter uma casa decente, ter uma roupa, não precisar mendigar, não precisar de alguém para poder comer alguma coisa durante o dia, estar na rua perambulando, dependendo da misericórdia e da caridade de alguém para poder comer alguma coisa. Riqueza e pobreza são as provas para os espíritos, e a prova da riqueza é a mais desafiadora. Essa é. E como é? Porque a riqueza abre as portas do mundo para você. Você tem facilidade de tudo. E se não for um espírito equilibrado, sereno, vai fazer coisas terríveis. Se todo o dinheiro do mundo fosse dividido, todos seríamos pobres e não haveria progresso, apenas querendo um capitalismo mais justo. Pois é, não é esse capitalismo selvagem, desenfreado. E eu estava conversando com meu filho e um amigo dele, que estavam conversando de um rapaz que foi para os Estados Unidos. E ele, pela narrativa de meu filho, ele todo contente, todo feliz, porque estava lá trabalhando numa papelaria e comprou uma BMW. Eu digo, ó, ele está narrando para você a conquista material, mas ele não diz, né, o sacrifício que ele tem que fazer todo dia, trabalhar de forma desenfreada para poder ganhar, tem que pagar sua previdência, tem que pagar um seguro-saúde, porque se ele não pagar um seguro-saúde, ele não tem assistência médica, vai morrer na míngua. Então, são coisas diferentes, né? Então, a ilusão materialista que ainda nós vivemos, né, ante, né, a espiritualidade. Ante a espiritualidade. Vivemos presos às conquistas materiais e esquecemos que o nosso grande trunfo, nosso grande triunfo é a nossa conquista espiritual. É fazer com que esse ser espiritual que o somos, ele possa se desapegar das coisas materiais e vislumbrar
a eternidade da vida. Progredir sempre dentro do aspecto espiritual. A questão material, ela é natural dentro do plano, dentro desse planeta onde nós estamos vivendo. Mas que nós precisamos progredir. Não buscar apenas o progresso material, tudo que nós queremos alcançar. Quem não quer ter a sua boa casa, a sua casa bem organizada, ter a sua televisão, ter o seu telefone, absolutamente natural. Mas que estas conquistas, ela não seja o objetivo único da sua vida. Que você se prenda, que você se mate por esse capitalismo selvagem que é incutido dentro de nós, esse consumismo, essa palavra em voga que nós temos hoje no mundo, que é a ostentação, que ela não tome conta de nós, que passamos a compreender que nós precisamos das coisas materiais, mas que nós somos espíritos eternos. E ontem eu estava assistindo uma palestra de uma irmã e ela colocou algo interessante. Ora, se nós fôssemos, se o nosso corpo não pertencesse, o nosso corpo nem a nós pertence. O nosso corpo nem a nós pertence. Não somos donos de nada. Tudo é passageiro. Até o nosso corpo, esse corpo que nós estamos hoje caminhando sobre este órbito, não nos pertence. Agora imagine se nos pertence. Já íamos nós despertar no plano espiritual e carregando esse corpo a tiracolo. Você teria que arrastar o seu corpo. Você é espírito. E aí? Nós somos criaturas espirituais. O corpo vai se transformar. Como o dito, nada se perde, tudo se transforma. E criaturas que somos, precisamos nos transformar cada vez mais em criaturas espiritualizadas. Porque quando nos desprendemos do corpo físico, o nosso corpo físico irá se transformar. Do pó vieste, ao pó voltarás. Lamentavelmente, a corrupção de uns leva os povos a empobrecerem por receberem propinas de quem pode pagar. Mas, lamentavelmente, é a parte da nossa educação. Então, nós temos que passar por tudo isso para aprendermos, para que a gente possa vislumbrar o futuro. Porque oportunidades nos será dada de voltar, talvez, a esta mesma pátria. Então, quanto conhecimento nós estamos adquirindo hoje de como não deve ser a nossa conduta hoje e no porvir. Porque talvez hoje estejamos numa condição, mas e se nos propormos a ser um governador de um estado, um prefeito de uma cidade, ou talvez até o presidente dessa nação? E aí, como é que nós vamos nos comportar para contribuir para o progresso da cidade, de algum estado ou desta nação? Será que vamos dar a nossa parcela de contribuição para o progresso dos nossos munícipes, dos nossos conterrâneos estaduais, da nossa nação? Então hoje nos encontramos numa condição de árbitros, a julgar os deslizes dos nossos políticos. E se nós nos propormos a estarmos exatamente nessa condição? Teologia da libertação
pedagogia do oprimido são ideologias nefastas que levaram povos à miséria e à segregação racial. Aquilo que nós criamos terminamos por trazer benefício para uns e prejuízo para outros. As nossas próprias leis, uma série de teologias criadas por aí, uma série de conceitos em que estabelecemos poder para uns e massacre para outros. Salvarei, minha querida, salvarei a nossa live, viu? Então, quem é responsável pelo progresso? Todos nós. É responsabilidade que compete a cada um de nós. E é essa doutrina que nos chama a responsabilidade de que devemos, de alguma forma, dentro das nossas contribuições, alguma parcela de contribuição para o progresso da humanidade. Ah, mas eu não posso, é tantos problemas. Não, podemos sim. Podemos contribuir com o meio ambiente? Podemos. Recicla o teu lixo. Você poderá fazer. Plante uma árvore. Você poderá. Ah, mas uma árvore sim. Uma árvore não vai resolver o problema do mundo. Claro que uma árvore não vai. Mas eu vi rapidamente na sexta-feira uma matéria que um cidadão passou 30 anos, se eu não me engano, plantando árvores, colocando sementes, e hoje é um verdadeiro bosque, uma coisa maravilhosa. Então, um pouquinho. Eu não posso colocar centenas de árvores, mas posso plantar uma árvore. Posso reciclar meu lixo, posso contribuir de alguma forma para a melhoria do nosso meio ambiente. Eu posso contribuir de alguma forma para o progresso, porque não podemos transformar o mundo, mas eu posso me transformar. Nós podemos nos transformar. E através do nosso exemplo, da nossa dedicação, do nosso esforço, alguém também poderá se transformar, se melhorar e contribuir para o seu progresso. E por conseguinte, à medida que eu contribuo com o meu progresso, eu estou contribuindo para o progresso da humanidade futura, porque é o amanhã, é o porvir, não é o hoje. Estamos semeando para o porvir. Então vamos transformar esse mundo hoje, mas precisamos trabalhar hoje para o amanhã, para aqueles que virão amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 200, 500 anos, para colaborar na regeneração desse orbe. E nós precisamos nos transformar para colaborar nessa regeneração, ajudar na lei do progresso, que é uma lei natural. Nós não podemos parar, nós temos que progredir. Minha querida Aldenora, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Agradecer a todas as senhoras e agradecer a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, a participação de cada um. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Aldenora. Obrigado, Charlie. Obrigado, Ed. Obrigado, Eliná, Eliane. Nossa querida Lupeço, que entrou agora. A minha professora Joselita, obrigado pela presença. E obrigado pela presença de todos que se fizeram presente, trazendo a sua atenção, carinho. E acima de tudo, me sinto muito prestigiado pela presença de cada um e pela presença de cada uma das senhoras e cada um dos senhores. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento.
em que estivemos juntos, na presença de Deus e na presença de Jesus. Pai de infinita bondade, justiça, amor e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por este breve instante em que todos nós, encarnados e desencarnados, estivemos unidos e reunidos em nome de Jesus para mais uma tarde de reflexão. E é em nome de Jesus, Senhor, que humildemente nós te rogamos que derrame sobre todos aqueles que aqui se encontram presentes nessa live, encarnados e encarnados, bem como aqueles que também irão assistir. Sobre todos os hospitais, sobre todos os manicômios, presídios, asilo e leprosários, sobre todas aquelas criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão, sobre todas aquelas criaturas que vivem nas trevas, que vivem na escuridão, sobre todos os teus filhos que vivem sobre todos os recantos deste imenso universo. Derramas a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a tua luz e o teu amor, o bálsamo benigno, Senhor, para que possa aliviar a dor, para que possa aliviar o sofrimento de cada criatura. Que Deus proporcione a todos um domingo de bênção e uma semana de glória e vitória para cada uma das senhoras e para cada um dos senhores. Muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado e a todos uma boa tarde e um bom início de noite. Mais uma vez, a minha gratidão a todos. Meu querido Alopreste, obrigado, meu querido irmão, pela sua presença. E nos encontraremos em breve com a bênção de Deus e com a bênção de Jesus. Muita paz a todos. E mais uma vez, nosso muito obrigado a você, Adenora, por tão honroso convite estar aqui, embora de forma virtual, mas com todos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro. Muita paz a todos. Muito obrigado.